Estou fazendo um overview na parte de gestão de estrutura, né, do Dungeon Defense, né. O Dungeon Defense ele tem uma fórmula, acho que é a alma de todo o game, é o roteiro. E ele tem uma fórmula bem amiga, né, uma forma aí que conquista públicos aí de todas as idades, que é a fórmula de se trabalhar no estilo medieval, unindo força, magia e amizade, né? Amizade entre amigos, né? De 4 personagens que você pode escolher ao longo do game, onde cada um possui habilidades e características diferentes, como o cavaleiro, o mago, a arqueira e o anão com machado. Então, quer dizer, tem aquele que de estilo magia medieval, né? E isso sempre transcende aí, independente da idade, o imaginário, né? Isso sempre faz o imaginário trabalhar ao favor, né? Então, dificilmente uma franquia dessa dá errado. Claro que tem que ser bem orquestrado, o gameplay tem que ser bem funcional, bem interessante, né? E aí você deve estar se imaginando qual que seria a parte mais difícil, né? Depois que o roteiro está feito. O roteiro ele tem que se basear não na história como se fosse uma animação, né? Aqui são alguns concept arts que inclusive estão aí na aula de vocês. Tá? O concept art não é o fator determinante, tá? Para você criar ou produzir algo, tá? Então, às vezes você imagina, mas eu não tenho roteiro, ilustrador, então eu não vou conseguir fazer tal game. Não, não. O concept art não é nem referência para se modelar, essa é a grande verdade. O concept art ele é referência para se pegar a personalidade do personagem, tá? Os concept arts são para você pegar nada mais nada menos do que a personalidade do personagem, né? Então, é para isso que são os concept arts, tá ok? Você, na prática, quando você jogar isso aí no computador, ele vai ser infinitamente diferente, né? Ele vai ter, às vezes, você vai ter, por exemplo, sei lá, o cabelo vermelho, esses olhos aqui brilhantes, tá? Mas não vai ser desse tamanho e nem vai ter esse nível de detalhe ou qualidade, entendeu? Vai ser aquém, essa é a grande verdade, não adianta querer se enganar, tá? A não ser que você esteja fazendo isso com uma plataforma high-end, né? O que não é o caso dos games, né? No caso dos games a coisa vai ficar aí. Aqui ainda, querendo admitir, isso aqui é uma forma de ilustra, né? No caso dos games a coisa vai ficar bem diferenciada, né? Que nem vocês já viram. No caso dos games a coisa vai ficar um pouco mais assim, né? Vocês estão vendo. O que é legal desse jogo é que ele tem, não é só pela sua mecânica de mobilidade em relação à câmera, ou aí, por exemplo, esse lance de ter magia, interação. O que é fantástico no jogo também é a questão quanto ao inventário de armas, né? Então essa parte do gameplay tem que ser pensada já no processo de criação, tá? Normalmente o que eu aconselho vocês estarem fazendo quando vocês forem criar, a parte de inventários dele também é muito rica, né? Claro, a direção de arte também é muito boa, o que torna tudo muito interessante. O que eu aconselho quando vocês estiverem nesse processo de criação, primeira coisa, é vocês estarem fazendo algo tipo super trunfo. Como assim? Algo que é bem antigo, né, da minha época, inclusive, é os card games, né, ou mais famoso como Super Trunfo, né, que na realidade se baseava num tipo de baralho, onde cada carta representava um personagem que tinha não só a ilustração dos seus desenhos, mas também nada mais nada menos do que características relacionadas ao personagem, né? Então era comum você ter uma carta que tivesse a ilustração de um personagem e tivesse referências às habilidades do mesmo, como força, velocidade, destreza e não só os pontos fracos, né? Mas os pontos fortes também. E aí tinha uma numeração, por exemplo, de 0 a 100, alguma coisa do tipo, aonde, por exemplo, você falava, olha, o meu personagem tem tanto de força, aí você escolhia a força em relação ao personagem, a pessoa também tinha que falar quanto que tinha a força do personagem dele. E aí um ganharia a carta do outro, no caso quem tivesse o número da força maior, né? Então o que acontece? Isso não só relacionado a habilidades como força, mas destreza, inteligência, velocidade, magia, entre outras coisas. E aí foi transcender nos tempos, né? E foi até sendo lançado diferentes temáticas, né?
relacionados ao personagem, né? Esses card games também são muito utilizados para jogos de RPG, onde você tem aí um roteiro, uma ação, diálogos, etc e tal. E por que eu estou fazendo alusão a eles? Porque essa é uma técnica muito viável para você estar criando um jogo nesse estilo de adventure, como aí o Dungeon Defense, tá? Então parece que é trabalhoso, mas na realidade não. Você não precisa fazer nenhum card aí como produto final, com qualidade aí, end, como os que vocês estão vendo agora, não. Você pode fazer algo muito mais simplista, muito mais só para realmente você testar a mecânica do jogo, a mecânica do game, né? A relação entre os personagens, se está desproporcional ou não a habilidade de um em relação ao outro, se é o que você quer, entendeu? Então, esse tipo de interação, relação e ação é o que vai te dar uma consistência para você justamente estar podendo aí trabalhar e fazer um trabalho interessante, tá ok? Aí talvez você esteja se perguntando, poxa, mas eu não sou um bom ilustrador, né? Como é que eu posso estar fazendo concept arts aí práticos e rápidos? Ou de repente você nem sabe ilustrar, entendeu? Olha, uma indicação que eu indico bastante para os meus alunos é o Poser, porque ele foi criado justamente por um ilustrador que não sabia modelar bem, né? Ele precisava trazer para o computador de forma rápida e prática modelos aí interessantes e convincentes, né? Então, assim, o Pose, além de ser rápido e prático, ele possui um resultado final bem interessante, tanto relacionado à parte de física, animação e tudo, etc. E se for concept art, porque o que pareça, com poucos cliques você consegue criar um personagem bastante interessante. Então, assim, eu acho, inclusive a forma de modelagem e dedicação de personagens é bem diferente do que você vê convencionalmente em softwares como 3D Max, Maya, Soft Image, etc. e tal. Então, eu acho o Pose bem versátil, né? Por conta disso. E também você pode, enfim, adquirir personagens prontos dele na store deles, né? Então eu acho que é bem custo-benefício essa questão do Poser. Vocês vão ver que ele é prático, é interessante inclusive para criar concept arts aí de levels, personagens. E aí vocês estão vendo agora. Booksoft é um custo-benefício bem atrativo, né? E tem também nada mais nada menos do que uma outra opção, né? Um software aí bem abordado, né? Inclusive nos nossos programas aí de vídeo é o Das 3D também como uma ótima opção. No Das 3D, com poucos cliques você consegue criar um personagem, né? A partir do zero, inclusive inserindo nele roupas, botas, acessórios, né? Roupas assim no geral, tá? Acessórios, mudar, por exemplo, tons da pele, olhos, cabelos e por aí vai. Bem como, né? Também fazer animação é extremamente fácil no DAS, né? Isso é porque eu não estou nem focando nessa parte. Dessa forma, a criação de personagens, cenários e tudo mais fica muito mais rápido e fácil, além de ter um resultado extremamente atraente. E o melhor de tudo, o DAS 3D é 100% gratuito. Porém, vale lembrar, digamos que você queira aí estar se valendo de adquirir por uma questão de tempo, custo e produção, falta de familiaridade também, talvez, enfim, praticidade, digamos que você queira estar adquirindo modelos 3D deles, não há problemas. Tanto o Pose quanto o Das 3D, no site das3d.com, eles têm uma rica store com inúmeros modelos 3D free, inclusive o próprio Das 3D 100% free e gratuito, né? Que hoje já se encontra a versão 4.6 e inúmeros modelos 3D já prontos, animados, com materiais, acessórios, etc. Tem lá a um custo bem baixo, né? Que nem vocês estão vendo aqui, $6,95, né? E por aí vai, essa é a média, mas são divididos em categorias. Tem criaturas, tem levels, tem animais, seres humanos, coisas high-techs, robôs, veículos, etc. E tal. Então, quer dizer, é um site bastante completo, né, que tem aí mais de 10 mil modelos 3D. Muitos são free, muitos são gratuitos,
e os que, mesmo os que estão à venda são um preço custo-benefício bem atraente. Então, dessa forma, né, eu considero aí uma ótima opção, você que não tem muita familiaridade em criar concept arts, né? Inclusive, o render do Dust 3D e do Pose, ele tem uma opção para que a renderização seja ou high-end, ou seja, animação de alta definição, ou como se fosse ilustrado no lápis e no papel. Então você também consegue estar aí, de repente, se você quer passar apenas o concept art mesmo do que você está fazendo, né? Ele consegue estar tendo render aí como se fosse justamente ilustração. E o legal é que o Das 3D abre arquivos diretamente do Poser, né? E é gratuito o Das 3D como software. Então essa também é uma ótima opção aí para você que está buscando alguma coisa, caso você não tenha muita familiaridade, para poder estar ilustrando e criando personagens. Já no âmbito de level, né, para estar criando concept arts de level design, uma excelente opção de software aí 3D, sabe? Você que talvez não esteja familiarizado em absolutamente nada quanto a modelagem 3D, por exemplo, né? E precisa de resultados rápidos e práticos, é o Bryce, né? O Bryce ele é fenomenal porque com poucos cliques você cria ambientes bem realistas e convincentes e interessantes e consegue estar trazendo um resultado aí bastante atrativo. O Bryce também é gratuito, também possui no mesmo site da S3D.com uma grande store, né, de levels e concept arts gratuitos e outros já comercializáveis, porém a preços super acessíveis, né? Então ele consegue segue aí, sabe? Ele traz um conjunto grande de ferramentas para criar vegetação, além também de possuir aí ferramentas para criar ambiente atmosférico, céu, nuvem, montanhas, ferramentas para estar criando aí malha líquida, né, para estar criando mares, oceanos, lagos, ferramentas também para poder integrar modelos 3D. Então se você está fazendo alguma coisa aí em DAS ou Pose, você consegue trazer para cá também, se você quiser fundir tudo. Também traz aí inúmeras possibilidades de você criar todo um paisagismo, todo um trabalho mesmo de arquitetura aqui integrado, sem precisar ter conhecimento específico de um arquiteto ou de um paisagista, ou seja, você leigo do jeito que consegue com poucos cliques criar ambientes realmente realistas como os que vocês estão vendo. Então, com poucos cliques você vai, escolhe o tipo de árvore, a vegetação, por exemplo, quantas folhas vai ter, o diâmetro o número de galhos, o diâmetro do tronco, se vai estar a gravidade, até a aplicação e relatividade em relação à gravidade, com relação às folhas, as folhas vão ser caídas ou não, tudo quanto é tipo de árvore e vegetação você vai ter aqui para escolher, e com poucos cliques você consegue sim um resultado extremamente atrativo. E também vale comentar, ele tem uma excelente ferramenta de terrenos, né? Então criar aí, por exemplo, planícies, montanhas, cânions, cavernas, coisa assim de como se você estivesse pincelando, que nem vocês estão vendo agora. Aí ó, clica em aplicar, prontinho, já tá pronto, é tudo rápido, prático, é uma ferramenta aí que realmente dispensa comentários, mas é uma ótima opção para você que talvez não tenha muita familiaridade. Legal, com isso você consegue criar concept arts bem interessantes, atrativos, justamente aí tá te ajudando, tá te auxiliando aí na criação aí da arte conceitual para desenvolvimento de um game, alguma coisa assim do tipo. Ele tem bastante biblioteca, né, de coisas gratuitas, mas agora vamos aqui focar, né? Pode dizer que o que eu fiz aqui foi apenas tirar algumas opções de como você trabalhar com processo criativo e de gameplay aí do teu game quando você for criá-lo, né? E até puxando o gancho em relação ao nosso projeto que é o UDK, aqui o Dungeon Defense, né? O game de aventura, e comentar com vocês aqui. Ó, por exemplo, esse aqui é um concept art na verdade, do UDK, né? Adventure, porém ele é totalmente um desenho técnico, tá? Então se você também aí é da praia que curte fazer um desenho técnico primeiramente, o desenho técnico ele veio depois de você fazer os rabiscos, né? Criativos, arte conceitual. Então, se você, qual é o grande diferencial? O que você se foca na arte conceitual? Por exemplo, aqui no caso do level do Danger Defense, são os corredores, escadas, né? Então aqui ó, escada, 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 né? Os corredores de acesso a essas escadas, entendeu? Primeiro a estrutura, você se foca, tá? Sempre, tá? Primeiro a estrutura. E a estrutura é baseada em bruxas, inclusive vale frisar aí pra vocês, ó, se for aqui no
DK Aventura, você vai ver que toda a estrutura está baseada em brush e é a primeira camada, né? A segunda sim é Static Mesh. Vamos ver? Ó, onde eu estou clicando, você pode ver que é tudo brush, é tudo volume, ó. Tanto que o botão de mouse, ó, brush properties, ó. Olha só. Ó, tudo isso é brush, a estrutura, até as escadas. Todo brush pode virar um Static Mesh, você deve se lembrar disso por causa do curso fundamental, mas caso não se lembre, é o botão direito do mouse, Convert Static Mesh, e aí ele vai mandar para o Content Browser, lá para a biblioteca. Ó, você inclusive escolhe já o pacote, ou pode criar um novo, né, sei lá, modelos 3D, estruturas, escada 01, ok. Olha só o que vai acontecer. E olha só, ele vai me mandar para a biblioteca diretamente, exatamente aquele pacote, né, aquele grupo que eu criei, a escada, né, como Static Mesh, com forma estática, que aí você pode aplicar o material à vontade. Basta associar o material, né, selecionar nos elementos, ok. Vale frisar que essa escada aqui, ó, tá com bloco volume, né? Justamente para poder estar dando uma colisão melhor, né? Então o pessoal às vezes pergunta, poxa vida, a ferramenta de colisão é a única que eu posso estar utilizando para criar colisão de forma precisa em relação à minha estrutura? Não, o bloco volume também é extremamente utilizado. Vale lembrar que para criar escadas você tem a ferramenta aqui de escada curva, né, que é staircase, e tem também escada linear, né, e escada aí em espiral. Então você ferramentas aí, caso não se lembre, dá um pulinho no modo fundamental, tá? Que vão estar te ajudando aí a criar escadas mais diversos tipos. Então basicamente a estrutura desse level é bem simplista, mas extremamente bem dirigida, bem orquestrada, né? Porque ela é composta de corredores e escadas que levam a diferentes níveis, tá? Dentro do mesmo level, ok? Os static meshes, que seria a segunda camada, vamos dizer assim, né? Ou seja, as formas estáticas. Depois que a gente as escadas, inclusive alguns dos volumes, vou deixar bem claro para vocês, os volumes podem ser aí encontrados aqui, ó. Esses volumes servem para simular aqui colisão, tá? Eu poderia citar cada um desses, mas eu vou citar os principais mais utilizados, principalmente para game, ó, colisão, gravidade ou ausência da gravidade, ambiente atmosférico com névoa, por exemplo, fumaça, coisas do gênero, tá ok? Física de volume. Aí tem o lava volume, né? Esse física de volume é interessante porque ele pode simular aí lava, né? Como se você tivesse, inclusive ele causa até danos, né? Naturalmente ele cria damages, né? Ele causa danos, ou seja, você ficar muito tempo na área onde ele se encontra, você vai teu personagem acaba indo a óbito, né? Acaba falecendo, né? Então ele é legal por conta disso, tá? Ele é interessante por conta disso. Tem o de iluminação, o portal volume, que é justamente para trabalhar com conexão entre diferentes levels, tá? Dentro do mesmo arquivo, diferentes fases do mesmo arquivo. Sensor, né, de volume e por aí vai, né? O que eu quero que vocês entendam é que esses blocos de volume são na realidade físicas invisíveis, são elementos que simulam física de forma invisível, tá ok? E a gente tem blocos de volumes aqui nesse level não só para simular aí, a ausência de gravidade, colisão, mas também a lava, né, que causa justamente aí, que causa danos, ok? A segunda camada seria aí nada mais ou menos do que os static meshes. Ou formas estáticas, como o que eu acabei de selecionar, né? Você achar eles aqui no Counter Browser é bem fácil, né? Find em Counter Browser.
Aqui já os mesmos, né, com mapeamento e tudo mais. O que é legal e interessante desse game, que foi feito com sabedoria, é o fato de se usar, e aí é uma técnica que eu quero estar comentando com vocês. Assim como quem brinca de Lego ou Playmobil, onde você com poucas peças pode fazer diferentes tipos de level, diferentes ambientes, brincar de diferentes formas, o conceito é o mesmo, tá? Essas peças são todas modulares, colunas, arcos da estrutura, escadas, etc e tal. Por que são todas assim modulares? Porque você consegue conectá-las e formar diferentes levels. Então o que acontece? Pois você economiza não só em questões de memória por causa do cálculo dos polígonos, vértices, arestas e faces, né? Mas também em relação aos materiais, porque você utiliza os mesmos. Ó, só para você ter uma ideia, toda a estrutura desse level é somente com esses static meshes, ó. Deixa eu filtrar para que vocês vejam. Apenas, ó, um, dois, que são colunas aqui muito próximas, né? Deve ter diferença do que só de tamanho. Ó, o número de polígonos e vértices, ó, 920 triângulos, tá ótimo, tá bom, tá? Por quê? Você fala, quantos triângulos suportam, né? O DK. Cada triângulo na realidade é uma face que você sabe composto de arestas e vértices, porém toda forma de modelo 3D para games é triangularizado, né? Convertido quando você importa para o DK, né? Mesmo que ele não tenha sido feito a conversão na exportação do teu software 3D. E o que acontece? Isso é padrão, isso é default para engines de games, tá ok? O que ocorre aqui? Você utilizou poucos static mesh para você conseguir duplicar, tá? Com isso você economiza memória. E eles são bem low poly, por quê? Porque você pode utilizar até uma média de 14 a 18 mil faces triangularizadas por modelo 3D, tá? Isso na geração atual de games e consoles, né, assim no geral, bem como aqui no DK, nessa versão, ok? Aí vem a pergunta, poxa vida, e aqui, pelo número de triângulos, o jogo até se torna viável até para mobile? Exatamente, porque, olha só, com 920 nessa coluna, 1172 nessa, 90 nessa daqui, na escala 300, aqui 612 triângulos, né? E por aí vai, quer dizer, eu tenho um número baixo, bem low poly, porém o conceito, o modelo tá, principalmente porque é o estilo Cartoon Adventure, tá interessante, tá viável, e com poucos modelos 3D Static Mesh eu tenho todo o level criado, essa é a grande verdade. Melhor ainda, como eles são totalmente modais, né? Ou seja, né, modulares, de apenas esticar, arrastar, puxar, e eu como quem brinca de Lego consigo montar aí novas opções, eu consigo criar aí na realidade todo um game completo com as mesmas estruturas, né? Todo um level completo. Diferentes levels com as mesmas estruturas, é isso que eu quis dizer. Vale lembrar que com o botão direito do mouse você pode exportar qualquer um desses arquivos para um formato como OBJ ou FBX que abre em qualquer software 3D, tá? Esses dois formatos abrem no Soft Image, Cinema 4D, Maya, 3D Max, Blender, tá? Então você consegue estar mandando para fora, né? Qualquer um desses arquivos, sei lá, formato FBX, por exemplo, vai. Deixa eu mandar aqui uma área temporária. Ah, Pode colocar outro nome, tá? Sei lá, escada 01, e aí com isso você consegue estar fazendo modificações. Mas eu vou deixar para explicar isso direitinho como é que você faz, vem com alterações em relação ao mapeamento na próxima aula, tá ok?